Eu não consigo jogar mais Genshin Impact e não é porque eu não gosto do jogo, e sim porque eu acho que o jogo perdeu aquele brilho que ele tinha. O combate ficou repetitivo, os banners continuam injustos e parece que os desenvolvedores perderam o carinho que tinham pelo jogo. Hoje eu quero compartilhar com vocês os motivos que me fizeram parar de jogar Genshin Impact, então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Primeiro de tudo, tem que deixar claro por que eu decidi gravar esse vídeo. Nessa semana eu vi um corte de um personagem novo, chama Flinds, eu acho, se eu não me engano. Um personagem esteticamente muito bonito, e eu fiquei com vontade, sabe? Deu aquela vontadinha de falar, nossa cara, vou baixar Genshin de novo. Mas daí assim que eu tava na tela de fazer o download do jogo, eu comecei a lembrar o porquê que eu parei de jogar ele. E aí foi um dos motivos de eu trazer esse vídeo. O outro foi que as pessoas sempre me perguntam, ah, você não joga Genshin, por que você não joga Genshin? Traz Genshin, mostra as coisas de Genshin e tudo mais. Então vamos começar com o meu primeiro ponto de por que eu parei de jogar. Eu sinto uma falta de carinho gigantesca dos desenvolvedores pelo jogo. Calma que eu vou explicar. Primeiro, as animações do jogo, por mais que sejam bonitas, eu não sinto que tem aquele toquezinho de alguém que está fazendo algo que realmente gosta. Porém, temos que colocar um adendo. Eu sei que o Genshin, quando ele foi ser lançado, ele não tinha dinheiro para produzir o jogo, a empresa, a Hoyo. Eles foram atrás da Sony e a Sony fez um contrato bilionário com eles, né, para poder dar dinheiro para eles fazer o jogo. Só que, consequentemente, a Sony amarrou eles para eles não fazer quase nada que não fosse de acordo com o que a Sony queria. Então isso manteve eles presos, né, durante muitos anos, fazendo somente o que dava por cima das coxas ali, justamente para não ferir o contrato com a Sony. E até esse ponto eu entendo, só que esse contrato para ser pago demorou muitos anos, então a Hoyo ficou, com o Genshin pelo menos, ficou presa nesse desenvolvimento que eles não podiam fazer personagens que queriam, eles tinham censurado vários personagens que eles queriam colocar no jogo e não podiam. Então por esse lado eu entendo sim a falta de carinho que eu citei aqui dos desenvolvedores pelo jogo, tá? O que me deixa muito triste, porque o Genshin foi a minha porta de entrada para os gachas. Eu comecei jogando Genshin Impact e Nanatsu no Taizai, que eram dois jogos que eu conseguia jogar no celular, que eu não tinha computador na época. E aí foi o meu mundo de entrada, eu conheci todo esse universo do Genshin Impact, a história, eu já gostava de animes no geral desde a minha infância. E aí poder jogar um anime, na teoria, era uma coisa incrível, cara. Então foi uma, como se diz, na época foi uma coisa de louco, né? O problema de eu ter jogado esse jogo por muitos anos é que eu senti que depois de um tempo ele tinha parado no tempo literalmente. Você não sentia evolução nos combates dos personagens, que era tudo muito repetido e igual. A única coisa que mudava nos combates eram as animações dos personagens, porque você tinha uma skill que causava dano ou marcava um alvo, que raramente era diferente um do outro, e um ultimate que também ia lá, causava dano ou explodia tudo. Ia depender um pouco do personagem, mas o foco sempre era esse. Os combates, os ataques básicos dos personagens são todos iguais, muda só as animações. É raro o personagem que tem uma mecânica diferente com relação a isso. Você não tem um sistema de esquiva, você não tem um sistema de parry, você não tem um combate punitivo o suficiente e nem difícil o suficiente quando você chega no endgame. E isso deixa muito claro o meu segundo ponto, que é o combate, cara. O combate pra mim, depois de um tempo, começou a ficar muito maçante. Eu entrava com um personagem, eu tinha Arlequino no jogo. Pra vocês não falarem que eu tô mentindo, eu vou colocar aqui na minha tela a minha conta. Como vocês podem ver, eu tinha Arlequino, eu gostava... E olha que loucura, cara. A personagem que eu mais gostava de jogar era a Dehya, simplesmente porque ela era diferente. Eu gostava de jogar com personagens que tinham mecânicas, ideias diferentes, tá? Se eu não me engano, a Dehya na época, eu não sei como tá agora, eu não sei se deram um rework na personagem, tá? Mas na época ela escalava com vida, então quanto mais vida você tivesse, melhor era pra personagem. Além de que ela sofria dano para os seus inimigos, para os seus aliados. Você colocava o ultimate dela em campo, se eu não me engano, e o dano que os seus personagens tomavam ia pra ela em vez dos aliados. O que eu achava super legal, cara, que era raro. Pra vocês não falarem que eu não gostava desse jogo, eu explorava muito, eu gostava de explorar, tá? Eu peguei todos os Anemoclos, os Geoclos eu peguei quase todos, ficou faltando uns 20 só, eu acho. Ou menos que isso, ou mais, não lembro. Eu sei que faltava pouco. Cara, eu gostava, tá? Eu gostava do jogo, eu joguei muito tempo. E aí quando você junta dois pontos, que seria a falta de carinho dos desenvolvedores, o combate repetitivo e adiciona o problema de gacha nas armas, que eu achava ridículo,
aí a gente tem um problema. O sistema de armas do Genshin Impact para mim é um dos mais gananciosos possíveis e eu entendo isso. Como eu disse, a Rui ela precisava levantar um dinheiro para pagar a Sony, então ela tentou ser o mais mercenária possível e ela dava a menor quantidade de recursos possível para os jogadores. Porém, era muito frustrante você juntar recursos durante meses para poder esperar o rerun de um personagem para você pegar a arma dele, e aí você gastava tudo que tinha e aí a hora que você ia ver, nem a arma que você queria você pegava. Isso era muito frustrante. Por vezes, quando acontecia isso comigo, eu deixava de jogar o jogo durante um tempo e depois voltava mais pra frente porque eu ficava muito frustrado com a situação. Eu simplesmente parava de jogar e voltava mais pra frente. Bom, galera, esse é um relato pessoal meu, tá? Pra deixar claro, eu parei de jogar assim que a Clorinte saiu, então eu não tenho informação nenhuma se o jogo melhorou ou não depois disso, tá? Eu tenho informações por cima só, igual falei, recebi um spoilerzinho desse Flins que ia sair, que eu achei muito legal visualmente, mas na hora que eu vi o combate dele, eu falei, pô, é igual, sei lá, 90% dos personagens que tem no jogo. E eu não tô dizendo aqui que Genshin é ruim nem nada do tipo, pelo contrário, para um jogo gratuito, qualquer pessoa que tiver acesso a esse jogo, pô, vai ter conteúdo infinito para jogar hoje em dia, porque se o cara começa hoje, até ele chegar na última atualização, pô, não tem como ele fazer isso em pouco tempo, ele vai gastar muitas horas. Só que pra mim hoje em dia, que jogo o The Ring Waves, que pra mim já supre muito isso, eu vivo aqui basicamente o The Ring Waves, eu jogo em 2 contas, eu faço todos os eventos, e eu acho o The Ring Waves muito mais agradável ao público, sabe? Eu acho que, quer ver uma coisa que eu acho legal, que eu sempre falo com meu irmão inclusive? Eu acho que os desenvolvedores da Kuro devem ser provavelmente fãs de Genshin frustrados com o que receberam e decidiram fazer um jogo próprio. Eles já tinham, como se diz, uma equipe que já tinha outro jogo, né? Acho que é PGR o nome do jogo, se eu não me engano. Aí eles viram todos esses problemas e falaram assim, cara, quer saber? Vamos fazer um jogo muito doido aqui, mas melhorar algumas coisas. Eu sinto isso no The Ring Waves. Eu gosto da pegada mais séria na história do The Ring Waves, onde você tem um negócio mais pesado. E eu entendo que são públicos diferentes. A Kuro Games trabalha com um público mais adulto, né? Tanto que o jogo é classificado para maiores de 16 anos e já o Genshin Impact tem uma classificação indicativa menor. Então o Genshin, ele é para um público mais infantil, voltado para um público mais infantil, já que a história não tem um negócio mais pesado, não tem esse negócio, sabe? De personagens que falecem ali no meio. Já o The Ring Waves é todo trabalhado em um mundo muito mais sombrio, né? O mundo atual no The Ring Waves já é um mundo pós-apocalíptico, ou seja, já é um mundo que a humanidade já foi de arrasta e tá acontecendo, como se diz, uma nova junção desse povo para poder tentar sobreviver a todos esses problemas que vem acontecendo com a humanidade. E é por esses motivos que eu decidi parar de jogar Genshin Impact na época. Não é só falta de interesse, é que eu realmente senti que o jogo perdeu o carinho, perdeu a graça ali. Nas últimas vezes que eu joguei ele, eu tava jogando mais pra cumprir diária mesmo. Ah, vou fazer aqui pra fazer as diárias só correndo aqui, saía do jogo e ia fazer outras coisas e nem ligava mais pro que tava acontecendo. Mas eu quero saber de vocês ainda conseguem se divertir no jogo? Vocês jogam, não jogam? Comenta aqui pra gente poder saber e discutir sobre o assunto. Lembrando, esse vídeo não é um vídeo de quem odeia o jogo e tá aqui só pra falar mal dele, não. É um vídeo de quem amava esse jogo, jogou muito tempo e simplesmente ficou frustrado com o que acontecia durante esses anos todos jogando ele. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e lembra de ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Considere também se tornar membro do canal, já que você tem alguns benefícios e também me ajuda a produzir mais conteúdos aqui para vocês. Obrigado demais a todo mundo que assistiu até aqui e até o próximo vídeo.